Márcio Zimmermann descartou que o apagão tenha sido provocado pelo aumento do consumo de energia nas últimas semanas, provocado pelo calor. Houve uma atuação automática, o sistema é previsto isso, e já corta cargas que foram selecionadas já para estarem nesse esquema automático em cada concessionária de distribuição. O apagão afetou 6 milhões de pessoas de 11 estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Tocantins no Norte. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o problema começou depois de um curto-circuito numa linha de transmissão no Tocantins. Os reservatórios de água das usinas das regiões Sudeste e Centro-Oeste, responsáveis pela maior parte da produção de energia do país, estão com apenas 40% da capacidade. Para garantir o abastecimento, o governo precisa acionar as usinas térmicas, que custam bem mais que as hidrelétricas, um custo que deverá ser repassado ao consumidor. As contas de luz podem subir até 10% na data anual de reajuste. O governo estuda maneiras de evitar o repasse do aumento e continua afirmando que não há risco de desabastecimento. A presidente Dilma Rousseff comandou uma reunião ontem mesmo para avaliar o apagão, que foi considerado de tamanho médio, e pediu a formação de uma força-tarefa para definir medidas que permitam ao governo dizer que está trabalhando para aumentar a capacidade do sistema. Até porque, segundo especialistas, se não chover logo, há o risco de novos apagões a qualquer momento. O governo acha que não. De Brasília, Fernanda Abras, para o CNT News. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que, por enquanto, não há risco de racionamento de água em São Paulo. Mas ele espera que volte a chover a partir do dia 15. Ao consumidor, resta torcer e economizar. Na casa de Antônio Carlos vivem 3 pessoas. O gasto da família com água gira entre R$ 130 e R$ 140 todo mês. Além do uso para asseio pessoal, ela serve para lavar a roupa, a louça e ainda regar as plantas do jardim. O duro é você organizar a roupa uma vez por semana, por exemplo. A gente não consegue, aí é difícil. Na tentativa de evitar um possível racionamento de água na Grande São Paulo, os consumidores abastecidos pelo sistema Cantareira vão ter desconto de 30%, caso consigam reduzir o consumo em 20% na conta de água. Segundo este professor de hidráulica, essa campanha é importante, já que o nível do sistema Cantareira está só com um pouco mais de 21% da sua capacidade. Pode e deve provavelmente provocar uma redução na receita financeira da empresa, mas eu acho que a longo prazo ela cria um espírito de colaboração da população para fazer uma economia permanente. Antônio Carlos já fez o cálculo. Para pagar cerca de R$ 97 na próxima conta, ele teria que reduzir sua média de consumo de 25 metros cúbicos para 20. Talvez até tivesse jeito se você conseguisse mandar roupa para fora, né? Você mandaria lavar em lavanderias e tal, você teria condição de economizar. Para este engenheiro, apelar para o bolso do consumidor pode adiar o racionamento até que as chuvas voltem. Mas é preciso que as pessoas adotem algumas práticas para evitar desperdícios. O banho está quente, desligar a água enquanto se ensaboa. E fazer banhos curtos. E também a manutenção das peças hidráulicas. Os vazamentos em válvulas sanitárias são imperceptíveis a olho nu e realmente acabam consumindo um volume de água grande. A conta do desperdício. A Companhia de Saneamento de São Paulo perde todo dia 2 milhões de metros cúbicos de água. O desperdício no trajeto entre as represas e a caixa d'água das casas e dos edifícios é provocado por vazamentos e por gatos. Se 1/4 da água captada pela Sabesp não fosse para o ralo, a crise pela falta de chuva no sistema Cantareira seria menor, assim como a ameaça de racionamento para quase 10 milhões de pessoas. O Rio de Janeiro registrou um novo recorde de temperatura. O sul e o sudeste do país enfrentam um verão bem acima do normal. Pra dormir tá terrível, insuportável. Tá difícil aguentar tanto calor. Conhecida como uma das capitais mais frias do país, Curitiba não está fazendo jus à fama com os dias ensolarados e temperatura que passa dos 30 graus.
Fora do comum, totalmente fora do comum. Tem alguma coisa estranha por aí. Não só aqui, em todo o país. No Rio Grande do Sul, teve até voo cancelado por conta do clima. A aeronave da Copa Airlines teve que decolar quando o ar ficou mais fresco e denso. Do contrário, os motores sofreriam demais para que o avião levantasse voo. No Rio, situação ainda mais crítica. O termômetro chegou aos 40,8 graus, um novo recorde do ano. Mas nada pior do que o calorão nas estações de ônibus curitibanas. Dentro do tubo, 55 graus. Joana até passou mal. Dá muita dor de cabeça, né? E dá, sabe, tipo, assim, vai... parece que vai turvando a vista da gente, né? O calor é capaz de fazer uma pessoa desmaiar e também pode desencadear perigosas quedas de pressão arterial. Especialistas afirmam que a principal causa dos problemas está na falta de hidratação. Ingerir bastante líquido para tentar estabilizar a pressão, na medida do possível evitar ficar muito tempo de pé, porque isso também causa uma queda maior da pressão. O calor também aquece o comércio. Neste supermercado foram vendidos mais de 500 ventiladores num único dia. Depois de procurar em vários lugares, Jane conseguiu garantir o dela. E hoje você conseguiu comprar? Realmente, consegui comprar. E o calor não dá trégua, não. As temperaturas continuarão altas amanhã em todo o país. Em algumas cidades, o dia vai amanhecer com os termômetros acima dos 30 graus. Vamos à previsão do tempo para todo o Brasil. Mais um dia de chuva forte. Pode chover à tarde também no centro-oeste, sudeste e leste do Rio Grande do Sul, grande parte do Paraná e leste de Santa Catarina. Sol nas demais áreas. No sudeste, pode chover a partir da tarde no leste de Minas Gerais, oeste do Espírito Santo, centro-oeste e sul de São Paulo. Sol nas demais áreas. Sol forte em boa parte do centro-oeste, chove no Mato Grosso e no oeste de Goiás. Sol na maior parte do nordeste, pancadas de chuva localizadas no oeste do Piauí, no Maranhão e noroeste do Ceará. Pode chover também no litoral de Pernambuco até a Bahia. Céu nublado e pancadas fortes de chuva em toda a região norte, menos no sudeste do Tocantins, onde o sol predomina. E se no Brasil as temperaturas batem recordes, no hemisfério norte acontece exatamente o contrário. Depois das temperaturas de até 40 graus negativos neste inverno, os Estados Unidos enfrentam agora mais uma forte nevasca. A região mais atingida é novamente o nordeste do país. A maior parte dos meios de transporte está completamente prejudicada. Meteorologistas afirmam que a camada de neve no estado de Ohio pode chegar a 25 centímetros. Em Oklahoma, a nevasca já causou uma série de acidentes nas estradas. No Missouri, a neve cobriu o aeroporto e centenas de voos foram cancelados. Hoje de manhã, o frio intenso atingiu também a cidade de Nova York, onde até o fim do dia a camada de gelo pode chegar aos 15 centímetros. No melhor estilo de aproveitar o que a natureza traz de sobra, os japoneses utilizam a neve para promover um famoso festival na cidade de Sapporo. Esqueçam os tais bonecos de neve. No festival, que dura uma semana, as esculturas são elaboradas para impressionar milhares de turistas. Este ano são 199 construções, que vão desde homenagens às modalidades esportivas das Olimpíadas de Inverno, que começam na sexta-feira na Rússia, até monumentos e palácios famosos de vários países. Admirar a exposição ao ar livre significa enfrentar temperaturas na casa dos 13 graus negativos. Nada que tire a animação desta visitante. E no Brasil, a quase 40 graus, dá até uma certa inveja. Veja daqui a pouco, greve provoca suspensão de consultas e cirurgias em hospitais públicos federais do Rio de Janeiro. E o metrô de São Paulo volta ao normal depois de várias horas de pânico entre os passageiros. O CNT News volta já. Você sabia que o governo do estado de São Paulo lançou o programa SOS Santa Casa? R$500 bilhão será para socorrer 117 santas casas e hospitais filantrópicos. Nós agradecemos.
O programa vai beneficiar a população mais carente em todo o estado. Hoje eu não consigo ver a saúde pública do estado de São Paulo sem o atendimento prestado pela Santa Casa. A gente cuida da saúde, a gente cuida de você. Governo do estado de São Paulo. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Não. Tô falando dela. Ela morreu porque sabia demais. Meu palpite é de que ela é repórter investigativa. Suas matérias incomodavam. Jane Whitmore não concordava. E agora, um assassino está solta. Olha só o que ele fez com ela. Hora de deitar. Episódio de Lei e Ordem. Hoje, 10 da noite. Os funcionários entraram em greve e todas as consultas e cirurgias estão suspensas nos hospitais públicos federais do Rio de Janeiro. A repórter Patrícia Hadlich tem as informações. A greve, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, teve adesão de 90% da categoria e prejudica o atendimento em 4 hospitais federais e 2 institutos de saúde. Nestas unidades estão suspensas as cirurgias eletivas, que são aquelas marcadas com antecedência, a marcação de exames e também as consultas ambulatoriais. Só estão sendo atendidos os casos mais graves e os pacientes que já tinham feito o agendamento. A paralisação é contra o ponto eletrônico nos hospitais federais. A categoria alega que, com essa medida, o governo pretende aumentar a carga horária de 30 para 40 horas semanais. Já o Ministério da Saúde informou que o ponto eletrônico é uma determinação do Tribunal de Contas da União, que deu um prazo até o mês de março para a implantação do sistema. O Ministério diz ainda que respeita o direito de greve, mas que vai exigir que os serviços essenciais sejam mantidos à população, como, por exemplo, os atendimentos de urgência, oncológicos, hemodiálise e diálise. Do Rio de Janeiro, Patrícia Hadlich, para o CNT News. A médica cubana Ramona Matos Rodrigues abandonou o programa Mais Médicos e disse que vai pedir asilo ao governo brasileiro. Ela fugiu da cidade de Pacajá, no Pará, onde atuava em um posto de saúde, depois de descobrir que outros médicos estrangeiros contratados para trabalhar no Brasil ganhavam R$10 mil por mês, enquanto os cubanos recebem, segundo ela, menos de R$1.000. Ramona está na sede do partido DEM, em Brasília. As Coreias do Sul e do Norte fecharam um acordo para permitir o reencontro de famílias separadas pela guerra entre os dois países. Autoridades sul- e norte-coreanas se reuniram hoje de manhã em Panmunjom, onde foi assinado, em 1953, o armistício que encerrou a guerra de 3 anos entre os dois países. O acordo vai permitir o início dos encontros ainda neste mês. Na época da chamada Guerra Fria, a Coreia do Norte, apoiada pela então União Soviética, tentava dominar o território dos sul-coreanos, apoiados pelos Estados Unidos. O conflito terminou com as duas nações separadas, assim como milhares de famílias divididas pela fronteira entre as duas nações. Ainda hoje, quase 71 mil pessoas, mais da metade delas acima de 80 anos, aguardam um reencontro com os familiares. Pela primeira vez na história, a ONU exigiu que o Vaticano entregue à justiça os suspeitos de abusos sexuais contra crianças. No duro comunicado divulgado hoje, as Nações Unidas não pouparam críticas à igreja, acusada de sempre se preocupar em proteger sua reputação, em vez de garantir a proteção de dezenas de milhares de crianças. O Vaticano já respondeu. Disse que enfrenta o problema com transparência. A Câmara de Deputados deve votar nesta semana uma mudança polêmica no Código de Processo Civil. Um projeto acaba com a prisão em regime fechado para quem deixa de pagar pensão alimentícia. Desde que se separou do companheiro há 14 anos, Daiane assumiu a guarda da filha e todos os custos para criar a menina. Fica muito pesado, porque tudo, sou eu, sozinha, para sustentar a casa, para cuidar da educação.
Depois de muitos acordos, o valor da pensão baixou de R$ 1.200 para R$ 300 e mesmo assim o ex-companheiro não paga há 8 meses. Ele seguiu 4 meses pagando, depois ele parou de pagar. Mesmo depois de ser preso? Mesmo depois de ser preso. O risco de prisão imediata, caso a pensão não seja paga, faz desta lei uma das mais rigorosas do país. A Justiça só aceita 2 tipos de justificativa: se a pessoa já estiver presa ou internada por causa de doença. Nem a alegação de desemprego é suficiente para evitar o risco de ir para a cadeia. Este pai, que não quer se identificar, ficou 15 dias preso depois que a dívida chegou a R$ 75 mil. Eu vinha de uma falência onde eu não tinha como dinheiro. Como é que preso você vai resolver um problema financeiro? O novo Código do Processo Civil em votação na Câmara prevê alterações nessa lei. O ponto mais polêmico muda a prisão de regime fechado para semiaberto. A pessoa trabalha durante o dia e passa a noite encarcerada. Para este advogado, a mudança corrige injustiças, como nos casos em que o preso não tem condições de pagar a dívida, mas pode aumentar a inadimplência. Por um lado, é ruim para o sujeito que tem condições de pagar, mas não paga porque é malandro, por assim dizer. A mudança seria boa para aquele sujeito que não pode pagar mesmo e está sendo injustiçado com a aplicação da prisão em regime fechado. A bancada feminina na Câmara é contra as alterações e espera que um acordo com as lideranças mantenha tudo do jeito que está. O deputado Roberto Jefferson, o delator do Mensalão, aguarda um mandado de prisão. Ele é o único condenado que está solto. Ontem, o deputado João Paulo Cunha, do PT, se entregou depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. João Paulo Cunha se entregou no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele foi condenado a 6 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de peculato e corrupção passiva e vai começar a cumprir a pena em regime semiaberto. A condenação pelo crime de lavagem de dinheiro ainda vai ser reavaliada pelo Supremo Tribunal Federal. Petistas organizaram uma manifestação a favor do deputado, que pretende pedir a revisão da pena em uma corte internacional. O deputado também avisou que vai pedir uma revisão criminal de todo o processo no STF. Ele está de maneira indignado, com ira santa, se sentindo altamente injustiçado. João Paulo Cunha já anunciou que não pretende renunciar ao mandato. A Câmara dos Deputados foi comunicada que o mandado de prisão foi expedido. A expectativa é que o processo de cassação de João Paulo Cunha seja instalado na próxima reunião da mesa diretora, na semana que vem. Que imediatamente seja extinto pelo ato da mesa ou do próprio presidente o mandato do condenado e transitado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Não é possível transformar esta casa numa casa de deputados presidiários. A ordem de prisão era aguardada desde janeiro, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal decretou a conclusão de parte do processo. Joaquim Barbosa voltou de férias nesta segunda-feira. Na abertura do ano do Congresso Nacional, ele ficou ao lado do deputado André Vargas, que várias vezes levantou o braço com o punho fechado, repetindo o gesto feito por José Dirceu quando foi preso. Vargas nega as provocações, mas a oposição entrou com representação contra o deputado. Nós entendemos que é quebra de decoro e cabe agora à mesa diretora, enfim, a comissão de ética, a corregedoria examinar. João Paulo Cunha também terá que pagar multa de R$370 mil. Outros 2 petistas condenados no esquema do Mensalão, Delúbio Soares e José Genuíno, conseguiram quitar a dívida com dinheiro arrecadado via internet. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, acredita que há indícios de lavagem de dinheiro e quer que o Ministério Público investigue as doações. A Polícia Federal informou que prendeu o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, que estava foragido na Itália. Pizzolato foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 12 anos e 7 meses de prisão em regime fechado por formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. O secretário de Transportes de São Paulo, Jurandir Fernandes, acusou vândalos pela paralisação de mais de 5 horas em uma das linhas mais movimentadas do metrô de São Paulo ontem à noite. Hoje a situação está normal. A confusão teve início quando passageiros acionaram o botão de emergência de uma composição que apresentou problemas técnicos na linha vermelha do metrô. Os usuários reclamam que o ar-condicionado parou de funcionar. A partir daí, o desespero tomou conta de todos. Os vagões superlotados
E uma parada que parou mais de 20 minutos lá e todo mundo morrendo do calor lá. Sei que a gente teve que quebrar as portas lá para poder sair, porque tava um calor infernal, a gente passando mal, tava muito ruim, mano, muito ruim. Centenas de pessoas decidiram seguir a pé pelas linhas do metrô. Com isso, 7 trens que vinham atrás pararam, causando a interrupção da operação. A Estação Sé, a mais movimentada de São Paulo, simplesmente parou. Os guichês foram fechados. Seguranças fizeram um cordão de isolamento para impedir a invasão do terminal. A falta de informação revoltou ainda mais os passageiros do metrô, que tiveram de ser contidos por funcionários da estação e policiais militares. Desde as 6 horas, o pessoal já estava sabendo do problema. O pessoal, em vez de parar e não deixar o pessoal entrar, o pessoal deixou entrar. Várias pessoas não se sentiram bem e foram levadas para hospitais da região. Em nota, a assessoria de imprensa comunicou que funcionários foram agredidos pelos usuários. Para controlar a situação, a Estação Sé foi fechada. Muita gente foi pega de surpresa e não sabia como voltar para casa. Você vem trabalhar cansado, sai 5 horas da manhã, cansado para trabalhar, depois você não consegue mais voltar para casa. A situação só se normalizou no final da noite. Mesmo assim, a Polícia Militar permaneceu no local para evitar atos de vandalismo. Será que R$3 vale a pena a gente pagar para sofrer isso tudo que a gente sofreu? Aí agora eles acham que dando o reembolso, acho que vai adiantar alguma coisa. E o sofrimento que a gente passa aí todo dia pegando esses metrô aí. Você vai ver a seguir, violência dos torcedores pode provocar suspensão do Campeonato Paulista de Futebol. E a ajuda de biólogos salva animais da extinção, como essa arara azul. O CNT News volta já. O mais tradicional e saboroso filé à parmegiana do Brasil agora tem novo endereço. A tradição centenária da família Steiner, que em 1902 iniciou na cidade de Itu, depois Campinas, Sorocaba e São Paulo, agora desembarca às margens do Lago Paranoá, em Brasília. Bar do Alemão, de Itu para Brasília, a mais deliciosa culinária alemã e o mais famoso e tradicional filé à parmegiana do Brasil, em um lugar ideal para negócios e um ambiente acolhedor para reunir a família, os amigos e desfrutar o sabor único de cada prato. Setor Hoteleiro Turismo Norte, no Projeto Orla, bem próximo do Museu de Arte. Venha conhecer o Bar do Alemão, tradição e paixão pela boa comida. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Um movimento inédito no futebol brasileiro. O Bom Senso Futebol Clube e o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo convocaram uma greve para o próximo fim de semana. É uma reação contra a atitude de cerca de 100 torcedores que no último fim de semana invadiram e depredaram o centro de treinamento do Corinthians. Durante 3 horas, eles ameaçaram os jogadores e funcionários do clube. Em nota divulgada no site oficial do clube, os jogadores dizem apoiar a greve e que uma tragédia está para acontecer no futebol brasileiro e que também é necessária a formação de uma força-tarefa para dar segurança a profissionais e torcedores. A revolta dos agressores que dizem torcer para o Corinthians é contra a atual situação do clube, que não conseguiria se classificar para a próxima etapa do Campeonato Paulista se a primeira fase acabasse hoje. Vamos saber agora o que pensam alguns torcedores sobre uma greve no futebol. Precisa parar, pensar em vários conceitos do futebol? Com certeza, principalmente com a violência. É um absurdo o que aconteceu no Corinthians, né? Ridículo. Invadiu o CT dos jogadores que estão lá trabalhando. Independente do que eles estão jogando ou não, mas eles são humanos também, têm direito a erro.
não é assim que vai resolver as coisas. Espero que ele resolva da melhor maneira possível, mas não com violência, né? Agora a greve, eu sou contra a greve. Ao comentar a reação dos jogadores, o presidente da facção organizada corintiana Gaviões da Fiel, Wagner da Costa, perguntou quem já não deu um murro na cara do outro? De São Paulo, Ana Paula Zílio para o CNT News. Várias espécies de aves em extinção contam com a ajuda de biólogos do Parque Ecológico de Betim, em Minas Gerais. As vítimas de maus tratos e traficantes conseguem se reproduzir, como uma arara azul, que faz sucesso entre os funcionários do parque. Hoje, bonito e bem tratado. Mas por pouco, o tucano não morreu preso numa gaiola, desnutrido, vítima de contrabandistas que queriam vendê-lo. De cada 10 aves que são retiradas assim da natureza, uma só sobrevive. Neste parque ecológico, na região metropolitana de Belo Horizonte, o tucano recebeu cuidados e se juntou a outras 2.000 aves, também vítimas de maus tratos, como as chiribas, os papagaios e as araras azuis. Consideradas a maior da espécie no mundo, elas podem chegar a 1 metro de comprimento. Este casal está em lua de mel há 4 meses e pelo 5º ano seguido, a família ganhou novos integrantes. A reprodução foi em cativeiro, mas o processo de incubação foi artificial. O recém-nascido recebe cuidados especiais. Papinha, 10 vezes ao dia. Nos próximos 2 meses, o filhote vai receber ajuda para se alimentar. Com apenas 60 gramas, ele já virou a grande atração do parque. E já tem outro irmão a caminho. O ovo é monitorado na incubadora, já com sinais de que o nascimento está próximo. Cada nascimento de um filhote, nenhum esforço é poupado. Então, toda madrugada, de noite, dependendo da hora que for nascer, se precisar de ajuda, a gente tem que estar aqui. Somente no último ano, 300 filhotes de aves nasceram no parque. Entre eles, outra arara azul, que hoje, aos 3 meses, quer mais espaço para voar. O CNT News termina aqui. Mais informações no CNT Jornal, às 10h45 da noite. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Quarta, o melhor da música sertaneja. Programa Marco Brasil, 11 da noite. Mais de 15 milhões de pessoas no mundo todo decidiram economizar tempo, esforço e dinheiro na hora de deixar a casa limpa e higienizada. Eles confiaram em Shark para fazer a limpeza completa, diária e pesada, com a garantia de resultado profissional. Acompanhe agora o show de limpeza de Shark Professional Clean, a solução mais poderosa que vai cuidar da sua casa por completo e em cada detalhe. E para revelar seu extraordinário show de limpeza, com vocês, Alejandro Muniz. Eu aposto que você está cansado de perder tempo e até sua paciência com a limpeza da casa, não é verdade? Sonha com uma vida além de panos, de baldes, de produtos químicos? Então, prepare-se porque eu tenho uma solução que vai revolucionar o jeito de limpar a sua casa. Chegou o incrível Shark Professional Clean. Eu vou te provar que daqui para frente vai ser muito mais prático, muito mais simples, limpar qualquer ambiente, com muita economia e um único aparelho. Vem cá, dá uma olhada no estadinho desse piso. Olha que coisa mais horrorosa, é de assustar, né? Claro que não tem problema nenhum, porque com o Shark Professional Clean, você limpa esse piso e qualquer outro piso. Dá uma olhada, ó. Vou colocar o produto aqui em cima, comecei a limpar. Perceba que o meu corpo continua na postura correta, né? Por quê? Porque ele tem uma haste longa exatamente para isso. E perceba também que a sujeira literalmente desaparece. Gorduras, pegadas, tudo aquilo que aparece em casa, ó, não